Olha, se você nunca viu o seu time cair, eu devo te contar uma coisa. Amanhã, quando você acorda, é pior do que a noite que você cai. Porque fica um sentimento dentro de você de achar que tudo aquilo foi um grande pesadelo, que você vai acordar e que, pô, seu time ainda tá na Série A, que tudo foi uma. Você vai rir daquilo, apenas um pesadelo muito pesado, muito doloroso, mas não. Quando você acorda e se depara com a realidade, a tua vontade é de ficar em posição fetal, pelo menos por uma semana. Claro, cada um leva futebol de uma maneira, cada um sente futebol de uma maneira, cada um tem um apego pelo seu time de uma maneira, mas o meu apego é nesse nível. Me lembrei ontem assistindo o jogo dos momentos que eu assistia na casa do meu pai, né? Com meu falecido vô, do lado direito do sofá, eu ao lado dele e meu pai num sofá lateral assim que tinha, a gente assistia aos jogos. A gente já sofreu muito. Eu me lembro de assistir o jogo aquele que salvou o Santos do rebaixamento de 2008, o gol do Michael Jackson Quinones, que a bola ia para lateral, bateu no bumbum do Gustavo Neri, e entrou. Eu assisti na casa do meu vô, falecido vô. E eu achava sinceramente que isso não queria acontecer, sabe? Alguma coisa dentro de mim me dizia, não vai acontecer. Em vários momentos, gols, aquele gol do Messias contra o Botafogo no final, aquele gol do Joaquim, aquela paulada de fora da área contra o Flamengo, naquele gol contra o Palmeiras da vitória, naquele gol do Furt, os dois gols do Furt, tanto quanto o Grêmio como contra o Bahia, na Fonte Nova, Bahia esse que conseguiu se sobressair, eu achava que não ia rolar. Falei, não, existe um espírito aí que está dando conta de que isso não vai acontecer, a gente vai se salvar nem que seja por um milagre. E eu tentei acreditar nesse milagre até o fim, e ele não veio. Só que agora é hora de colher, catar os cacos, né, e seguir adiante, seguir em frente. E aí eu queria conversar um pouquinho sobre o futuro do Santos, porque o futuro do Santos passa muito por uma eleição que vai acontecer no próximo dia 9. É o primeiro destaque que eu faço é com relação ao debate que vai acontecer nesse dia 7. Se eu não me engano, na TV Tribuna, vai estar lá no Globoesporte.com, vão estar os 5 candidatos à presidência do Santos. Confesso que eu não estou nada animado com esses 5 candidatos. Os 5 candidatos, na minha opinião, são ruins. Existem uns piores que outros, mas para mim não há nenhum projeto no Santos, de fato, que seja encantador. Na verdade, eu vejo poucos projetos. Eu vou conversar sobre isso com vocês, mas projeto mesmo, eu vi arremedos deles e algumas falsas promessas, ou algumas promessas que os caras podem até acreditar que vão cumprir, mas a gente acompanha um pouquinho mais, sabe que vai ser muito difícil, ainda mais agora nesse contexto de Série B. Vamos lembrar que todas as entrevistas que tiveram até agora, nenhum candidato, embora tenham respondido sobre o fato, porque o Santos ainda não havia se livrado do rebaixamento como não se livrou, mas muitos fugiam daquela coisa de como vai ser se cair? Não, não vai cair. Pois é, caiu. E agora? Então esse debate vai ser importante para a gente ver essa virada de chave. E agora? O que esses caras tendem a prometer num outro contexto? Porque tinha muita gente prometendo trazer jogador, inclusive de seleção brasileira. Mas e agora na Série B? Quais serão as promessas? Quais serão as propostas? É isso que a gente vai ter que ver. É, eu confesso que eu não vou me abster, nunca me abstive. Ah, poderia ter errado no passado, não votei no Rueda, mas se tivesse votado, sabe, no fim não mudaria nada, porque ninguém, a sociedade do Santos, que eu acho que vota muito mal, eu falei aqui hoje, ninguém vota pra ver o clube nessa situação, né? Ninguém faz isso deliberadamente. As pessoas que pagam ali suas mensalidades, a ampla maioria ama o clube e quer ver ele bem. Então, o ponto é agora, menos do que apontar dedos, é mais de olhar para frente, olhar para o futuro. E eu confesso para vocês que há duas chapas que eu tenho um pouquinho mais de afeição. A primeira delas é de Maurício Maruca. Não por ele, porque eu acho ele. Eu assisti todas as entrevistas, grandes entrevistas que ele deu, e eu acho ele na dialética muito limitado. É muito limitado.
fala, se expressa com extrema dificuldade. Isso me incomoda demais. Eu acho que o Santos, enquanto instituição, precisa ter alguém eloquente, precisa ter alguém à altura do cargo, inclusive intelectualmente. E não é a conta bancária do cara que me diz isso. Não é quanto o cara tem de dinheiro que me diz isso. Então, nesse aspecto, deixa a desejar, mas muito mais pelo pessoal que está com ele. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, se não, eu recomendo a entrevista lá no Vem Pro Peixão, do Edu Futirinhas, que ele fez não só com o Maruca, mas com o Diogo Cocho. E ali você vê, naquela entrevista, por um cara como o Diogo, que esse sim tem muita eloquência, esse sim é muito inteligente, trabalha hoje no Orlando City. Ali você vê, de fato, um projeto. Você consegue vislumbrar um projeto, pelo menos uma ideia. Existe uma ideia forte ali por trás com as pessoas que cercam o Maruca. Eu vejo a chapa do Maruca muito parecida com o que foi a chapa do Laor, com a diferença de que o Laor era muito superior ao Maruca em termos intelectuais. Mas o Laor nunca foi a cabeça do negócio. A cabeça do negócio eram outros caras, inclusive alguns que estavam com o Rueda nessa última chapa que saíram fora, como o Walter Schalka, por exemplo, da Suzano, que se mandou depois do primeiro ano e deixou o Rueda na mão. Mas é muito mais sobre as pessoas que estão em volta do Maruca do que sobre ele próprio. Resta saber se as coisas começarem muito mal, se vão deixar o Maruca na mão, como deixaram o Luiz Álvaro, como deixaram o Rueda. Então, vejo um projeto ali, talvez o melhor projeto, mas muitos marinheiros de primeira viagem, é bom que se diga, e a gente pegou trauma disso por conta da gestão Rueda, e muitas incertezas, porque não há certeza, todo mundo tem o cenário de incerteza, mas, enfim, prefiro, para tomar essa decisão, assistir ao último debate e ver o que vai ser dele. E a outra chapa que eu considero votar é no Marcelo Teixeira. Quem me conhece sabe, eu convidei o Marcelo Teixeira aqui para Tomando uma Com, ele negou. Acho que perdeu uma grande oportunidade, porque nas entrevistas convencionais são sempre as mesmas perguntas, são sempre os mesmos cenários, e aí fica muito fácil para o cara ter um media training ali, sair de tudo. Aqui eu acho que eu conseguiria colocar ele numa outra situação que poderia ou engrandecê-lo ou jogá-lo para baixo. Seria uma oportunidade para ele mostrar de fato. Acho que o Marcelo, ele tem na passagem que ele tem pelo Santos, ele tem algumas boas características. E por isso que eu considero. Primeiro que ele nunca enxergou o Santos como um clube pequeno. Nunca. Em toda a sua gestão. Embora ele tenha dito lá que se o Santos caísse, não voltava mais, esse tipo de coisa. Frases infelizes, ele nunca enxergou o Santos como um pequeno. Nunca viu o Santos como coitadinho. Como o Rueda fez. Sempre não temos dinheiro, não temos condições. O Marcelo não. E não é só porque ele colocou dinheiro no clube, que em dado momento ele parou de colocar. Mas pela maneira de ele enxergar o Santos com um potencial mesmo. Ele teve ali gestões interessantes e ruins. Gestões que ele investiu em nomes estrangeiros por muita grana e gastou dinheiro à toa. Gestão que ele foi no desespero com base e se salvou. Mas se você pegar os últimos presidentes do Santos, foi o único que de fato investiu em infraestrutura. O CT Rei Pelé, que era uma referência, está do mesmo jeito que ele deixou. Mesmo com geração Neymar vindo depois. Então, com muitos milhões movimentados. O Santos vendeu mais de 1 bi no século e nunca melhorou o CT, que hoje está defasado com relação aos principais clubes brasileiros. Depois de 20 anos de reforma. Então é um cara que investiu numa reforma na Vila Belmiro. Em termos de infraestrutura, ele sempre teve essa questão. É um cara que também a gente sabe que nunca roubou do clube, nunca assaltou o clube. Mas também é um cara que teve muitas gestões ruins. Citei aqui 2008, aquele quase rebaixamento, que ele era o presidente, o 7-1 para o Corinthians, entre tantas outras questões. Inclusive a maneira como ele entrega também o clube para o seu gestor, Luiz Álvaro, muito parecido com o que o Rueda, só não teve rebaixamento, mas tinha muitas saídas antecipadas. Mas por que eu considero votar no Marcelo, a despeito de tudo isso? Porque o Marcelo é um homem do meio, é um cara com experiência, é um cara que tem lastro no meio.
E eu acho que numa Série B, principalmente, você precisa disso. Agora, temos por várias coisas, e aí eu vou passar para um próximo tópico aqui, que é principalmente com relação ao elenco, porque o próximo presidente, seja ele quem for, vai ter que tomar medidas drásticas com relação a esse elenco. O primeiro é não ter peito, ou é ter peito e não ter medo para conversar com todos os jogadores que o eventual presidente acha que podem continuar e enquadrá-los de fato. Dizer, olha, eu tenho, o seu salário, você ganha 600 mil, eu tenho que seja 200 para te pagar, você quer? Porque se você não quiser, eu vou te negociar ou vou te emprestar. Não tem conversa, nem que seja para pagar metade do seu salário. Eu preciso reduzir drasticamente a folha. E mais do que isso, sem Copa do Brasil, ano que vem, o Santos tem um calendário que vai chegar no máximo a 56 partidas, isso se chegar na final do Campeonato Paulista. Não tem por que termos o elenco mais de 35, 40 nomes. É elenco para 25 jogadores no máximo. Então tem que ser um presidente que tenha essa visão. Ter essa conversa tete a tete com o jogador, entender de fato quem fica e quem sai e tomar as medidas drásticas para isso. Porque pensa, gente, sem Copa do Brasil, olha as nossas finanças. O Santos não tem Copa do Brasil para disputar. O Santos já antecipou as receitas do Paulistão. Vamos lembrar que agora, no final do Campeonato Brasileiro, há um dinheiro que é muito valioso para os clubes começarem o ano seguinte, que é a distribuição de receitas dos 40, 30, 30, né? Os 30% da classificação no campeonato. Acontece que quem cai não tem direito a esses 30%. Não pega R$1. Então, se o Santos tivesse ficado ali em 16º, ele pegaria uma coisa próxima de 20 milhões de reais. Não vai pegar. Então, hoje, e outra, com 12ª parcela de 13º para pagar, e salário de dezembro, ainda em débito, como, se não me engano, o Ricardinho Martins revelou. Como é que paga? Ah, mas espera aí, o Marcelo Teixeira ele é rico, ele pode meter dinheiro, grana dele. Vamos lembrar, gente, que hoje o Estatuto do Santos proíbe esse tipo de atitude. O Santos não é o mesmo clube estatutariamente do que aquele clube que o Marcelo conheceu. Ele precisa viabilizar esse tipo de receita de uma outra maneira. E como que viabiliza a receita, aumenta marketing e outras receitas do clube na Série B? Pelo contrário, a receita de marketing vai cair para o ano que vem, se prepare para isso. Então, e vamos lembrar o seguinte, ele não pode simplesmente, não vou pagar, você não quer reduzir? Vai ficar aí, eu não vou pagar seu salário. Por quê? Porque 2 meses, salário atrasado para o elenco ou para qualquer jogador é impeachment automático. Também hoje é um novo modelo de Estatuto do Santos. Então ele é obrigado a pagar os salários dos jogadores em dia, ainda que na Série B. Então, assim, o Santos vai ter que apelar para a venda de jogador. O Marcos Leonardo vai ter que sair pela maior proposta, e a maior proposta não vai vir, vai ser... Ninguém é trouxa, sabe da situação do clube, sabe que o Santos precisa vender, então a venda vai ser muito mais baixa do que deveria. Os jogadores caros aí que têm potencial de mercado, como o Joaquim, como o próprio Jean Lucas, como o próprio Soteldo, que muitos clubes brasileiros gostariam de tê-los, o Santos vai ter que abrir mão, às vezes até para rivais. Não tem saída. Não tem saída. Não adianta manter esses caras que também têm culpa no rebaixamento do Santos, aliás, tem muita culpa, e afundar o clube financeiramente. O Santos chegou numa sinuca de bico seríssima. E aí eu volto para o modelo do Cruzeiro. Não esse modelo do Cruzeiro desse ano, que foi uma bagunça, mas o modelo do Cruzeiro ali, quando o Ronaldo chega, pega o time na Série B, depois de 2 anos na Série B. Você pode ver que o último time do Cruzeiro tinha jogadores muitos desconhecidos e muito comprometidos, com uma folha salarial muito mais baixa. Ele chega lá com o Luxemburgo, manda embora, traz um técnico estrangeiro mais preparado, monta um elenco mais barato, mas se corri ganhou a Série B. É isso que o Santos precisa se inspirar. Reduzir drasticamente a folha salarial. Ter um técnico preparado, e aí eu confesso que eu tenho medo com relação ao Marcelo Teixeira, porque acho que se ele ganhar, Luxemburgo tem grandes chances de voltar. A gente sabe da relação histórica entre os dois. Eu vi uma declaração do Marcelo para o Diário do Peixe defendendo o trabalho do Felipão, dizendo que todo mundo fala que os técnicos brasileiros estão ultrapassados, mas que o Felipão é a prova de que não. Não tenha dúvida de que o Luxemburgo é favorito para assumir o Santos. Caso o Marcelo Teixeira assuma, isso é catastrófico, porque o Luxemburgo está completamente ultrapassado. Provou com times com elencos muito superiores ao do Santos.
Não vai ser no Santos que ele vai conseguir voltar a brilhar. Então, isso me preocupa muito. O Santos precisa de uma reformulação completa no seu departamento de futebol. Há vazamentos hoje de... Gente, a gente sabe hoje como os técnicos estudam uns aos outros. E hoje, as escalações do Santos, desde que o Sampaoli deixou o clube, elas vazam para a imprensa um dia antes, no dia do jogo, horas antes do jogo, e há oportunidade dos técnicos estudarem o que o técnico do Santos preparou a partir da escalação, porque há ali, e o próprio Galo falou isso em coletiva ontem, que há ali um cagueta. A gente não sabe se o Ademir Quintino chegou a falar que pode ser um funcionário, mas eu acho que pode ser jogador. Quem são os jogadores aí mais antigos que estão aí? Essa gente precisa sumir do Santos. O Santos só não tinha vazamento na época do Sampaoli, porque o Sampaoli treinava diferentes formações e decidia quem ia jogar no vestiário, não dava tempo desse cagueta dizer. Então o Santos tem... Olha a situação que aconteceu na quarta-feira, foi um jogador ou um funcionário que vazou essa informação. E o jornalista está corretíssimo em dar. Está corretíssimo em noticiar, não tem hora para notícia, isso é profissional. Respeito o Ademir, que falou não quero dar, porque o clube em primeiro lugar, etc e tal, mas em termos jornalísticos está errado. Quando o jornalista tem uma notícia e tem a fonte, tem a comprovação, ele tem que dar independentemente do momento. Ele não trabalha para o clube, ele trabalha para os veículos e principalmente pelas pessoas que confiam na sua credibilidade. Esse é o primeiro compromisso, na minha maneira de ver, da profissão, que o jornalista tem que ter. Então, hoje precisa ter uma reformulação completa dos profissionais e elenco do clube. E ainda assim, gente, com tudo isso sendo feito, eu confesso... mas Rodolfo, quem nos traria como técnico? Para mim não tem nem dúvida. O Carpini. Primeiro que o Carpini levou o Água Santa, enganou o Santos, né? Porque falou, o Santos foi lá, pegou o Mezenga, pegou o Luan Dias, pegou o Gabriel Inocêncio, achando que eram grandes jogadores e não eram. Mas é porque eram bem treinados pelo Carpini no Água Santa, que foi com muita justiça finalista do Campeonato Paulista. E aí ele assume o Juventude na zona do rebaixamento e leva o Juventude para a Série A, no último jogo, tendo que virar o jogo com um jogador a menos. Ele vira o jogo com um jogador a menos. Tem experiência de Série B, tem experiência de treinar jogadores fracos tecnicamente comprometidos, porque é isso que o Santos vai ter na Série B se não quiser se complicar ainda mais financeiramente. Esse seria o meu nome. Há outras possibilidades? Há outras possibilidades, claro. Mas muitas delas... a chance de dizer não para o Santos por conta da Série B é muito grande. O Santos já vinha recebendo negativa de grandes técnicos na Série A, quem dirá na Série B. Ainda mais sem folha para pagar grandes salários para esses profissionais. Precisamos de um profissional que queira estar no Santos pelo tamanho do Santos. E nesse universo, alguém competente não é muito fácil. E o Carpini me parece um nome perfeito para isso. Mas é apenas uma opinião. E ainda assim, gente, que dê tudo certo, que a gestão seja muito bem feita no primeiro ano, que o Santos volte para a Série A. Ele vai voltar imediatamente brigando contra a queda, porque muito provavelmente já vai ter antecipado a receita de 2025. A gente não sabe como vai se dar a negociação do ano que vem com relação a Libra e Forte Futebol, se o próximo presidente vai decidir mudar de lado e ir para o Forte Futebol, se vai continuar com a Libra. Se a Libra e o Forte Futebol vão se acertar, eu já adianto, eu acho que é muito difícil. Quais serão os valores à receita? Onde o Santos vai estar alocado em meio a tudo isso? Então, 2025, independentemente do que aconteça com o Santos em 2024, ainda que gabarite a Série B, ainda que seja campeão paulista, 2025 do Santos vai ser muito difícil. É luta de novo para se manter, para se fortalecer, através de um projeto. Então, o jogo de ontem fadou o Santos não só a um ano de sofrimento, mas no mínimo 2. Porque mesmo subindo em 2024, 2025 vai ser terrível. Vai ser terrível, vai ser luta até o fim, como foi com o Cruzeiro. Mas o Grêmio estava preparado financeiramente. A queda do Grêmio foi contra todas as projeções. O Grêmio, quando caiu, estava projetando o G4. O Grêmio teve superávit na Série B. O Grêmio já tinha se reequipado como clube muito antes de cair. É um cenário muito diferente. Olha o tanto de sócios que o Grêmio tem, olha o tanto de sócios que o Santos tem. Não dá para comparar. O Grêmio tem uma arena moderna, o Santos tem a Vila Belmiro que está prestes a cair.
São realidades completamente distintas, não há a menor comparação. Com o Cruzeiro, eu consigo comparar mais porque, embora seja SAF, não teve a injeção de capital como o Botafogo e Vasco tiveram. Como o próprio Bahia teve esse ano com mais de 100 milhões investidos em jogadores. O Cruzeiro não. O Ronaldo partiu para uma renegociação completa, sem grandes investimentos. Então é um modelo que eu acho que é muito mais próximo da realidade do Santos, que não é SAF. Então, a gente precisa, o Santos precisa ser um ativo importante nessa reconstrução da liga, o próximo presidente precisa saber aonde se posicionar, e ainda assim, a tendência é de muito sofrimento pelos próximos 3 anos. Não posso enganar o torcedor. A situação se tornou muito difícil. E uma hecatombe, que seria a não subida para 2024, aí eu acho que sacramenta para o Santos virar SAF de vez e vender o clube, que é algo que vai nos doer a alma. Mas eu acho que é algo que pode acontecer. Então, preste bem atenção em quem são os candidatos, assista ao debate hoje, preste atenção nas propostas. Tenha muito cuidado, porque tem gente aí que, se deixar, leva o Santos, não sobe, mas leva o Santos para a Série C. Tem gente aí que não tem a menor condição. Então, você santista que vai votar, que é sócio, tem direito a voto, tenha muita sabedoria no próximo sábado. São 16 mil pessoas que têm direito a voto. Seja ela presencial, seja ele online, de acordo com o que você escolheu lá no site do Sócio Rei. Tenha um pouco de sabedoria, porque só isso vai salvar o Santos agora. E ainda assim, a gente pode errar. Ainda assim, o Marcelo Teixeira pode voltar e afundar o time. O Maruca, o projeto que parece ser bom, pelo menos a minha visão, pode não ser. A gente tá hoje, a Deus dará. A Deus dará. Resta a gente minimizar os danos, pelo menos tentar. Que bom que temos ao menos uns aos outros. Recebi muitas mensagens de santistas, muito tristes como eu, e diante do sofrimento coletivo a gente consegue se abraçar e seguir a vida, sabendo também que, embora futebol seja a coisa mais importante dentre as menos, ainda é importante pra caralho, né? Pra caralho. Mas talvez algo muito grande esteja reservado pra gente no futuro, daqui a alguns anos. Vamos tentar se apegar nisso, acreditar, porque não nos custa nada ter pelo menos fé. Desculpa pelo longo desabafo, um grande abraço e até a próxima.